Opa, e aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o episódio 210 de Boruto, lançado nesse fim de semana passado. E meu amigo, que episódio! Tivemos Konohamaru Sai imitando, tivemos o Boro ganhando destaque absoluto sem nem mesmo aparecer dentro do episódio, tivemos a aparição do Jubi, do Jigen e até mesmo da Delta destruindo absolutamente tudo. Mas se eu te contasse que nesse episódio tivemos uma revelação sobre o Code que eu tenho certeza que você não percebeu, você acreditaria? Pois é, meu amigo, e realmente tem. E caso você tenha ficado curioso sobre isso, já sabe, né? Coloca a gente até o final desse vídeo e caso seja novo por aqui, inscreva-se para não perder os próximos vídeos como esse. Combinado então, bora conferir essa bagaça aí. Muito bem então pessoal, o episódio 210 nos contou um pouco mais sobre o funcionamento do culto do Boro, como as pessoas agiam, como o Boro as enganava e como eles cultuavam a falsa paz que ele pregava. Esse culto já era conhecido no mundo ninja, mas não poderia ser influenciado pelas 5 grandes nações, pois o local do culto não estava presente no território desses países. Vimos também que mesmo fazendo coisas absurdas como primeiramente criar o problema para depois ele trazer a solução, Boro ainda prezava em trazer a paz para alguns de seus reais seguidores, mesmo fazendo coisas horríveis como selecionar crianças para o teste de receptáculo. Boro ainda prezava muito pelos seus súditos, afinal esse era o grande sonho dele, que nada mais era do que fazer com que as pessoas vivenciassem exatamente o que ele vivenciou dentro do Tsukuyomi Infinito, justificando assim os fins pelos meios de que todos seriam salvos algum dia, sem tirar o livre-arbítrio das pessoas de querer se agarrar a algo e ter uma nova chance de viver. No caso, o Boro nunca obrigou ninguém a estar lá, mas deu um motivo para que eles estivessem lá e mudassem de vida junto com ele, seja com ele enganando seus seguidores ou não. De qualquer maneira, por mais distorcida que fosse a sua visão de mundo e os meios que ele aplicou, tudo isso acaba tornando ele um personagem tão bem feito que faz com que nós, espectadores, tenhamos que pensar uma ou duas vezes em julgar se o que ele estava fazendo era realmente certo ou não, já que querendo ou não, pessoas que não foram afetadas pelo vírus que ele estava carregando e que chegaram naquele local de países distantes, descrenças de absolutamente tudo, que provavelmente não tinham o que comer, não tinham família ou um propósito de vida, acabavam sendo acolhidas junto de outras pessoas que ganharam um novo propósito dentro daquele local. Por isso que as pessoas eram tão apegadas a esse culto, ao Boro, aos Otsutsuki e à filosofia de vida que o Boro levava, somado também ao propósito baseado no plano do Tsukuyomi Infinito. Mesmo que para isso eles tivessem que desacreditar em tudo, nas mentiras, na enganação, nas sujeiras e até mesmo na morte do seu líder. Tudo isso e ainda assim os mesmos admitiram que não seriam capazes de serem salvos por outra pessoa que não fosse ele. O que leva à grande questão de que mesmo sendo um vilão, atropelando tudo e todos por meios sujos e questionáveis, no fundo, seu único propósito era trazer a paz e o conforto de certa forma para aqueles que o seguiam. O que leva nosso senso de moral a ser questionado se tudo isso feito é algo realmente certo ou errado. Que mesmo que ainda seja errado, no fundo ainda havia uma intenção boa no fim das contas, e pessoas ainda eram felizes baseadas naquilo que se apegavam. Enfim, agora falando sobre o Code, nesse episódio, vimos ele junto do Jubi e também comentando sobre a morte do Boro com o Jigen. Ele acaba ficando surpreso com a morte do grande líder do culto, que segundo o que o próprio mangá nos conta, tanto o Boro quanto o Code têm uma certa relação de amizade entre eles. O anime já nos mostrou também um pouco sobre isso, de que de fato eles têm uma certa afinidade. Agora falando sobre a origem do Code, que é o título desse vídeo, sabemos que no mangá ele nos foi apresentado como uma das crianças utilizadas no teste do Karma, sendo ele então da mesma safra da qual o Kawaki foi selecionado. E dentre todas as crianças escolhidas, somente o Kawaki foi capaz de se tornar um receptáculo perfeito para o Ishiki, conseguindo assim gravar o Karma perfeito em seu corpo, o qual viria a renascer um dia. Enquanto com o caso do Code, ele acabou sobrevivendo como uma falha, já que ele não foi capaz de se tornar um receptáculo perfeito para o Ishiki reviver, mas ainda assim ele teve o Karma branco gravado no seu corpo e o mantém até os dias de hoje.
E segundo o que o Amado menciona no episódio 192, assim como Kawaki e as outras crianças presentes no local daquele teste, todas elas haviam passado pelo mesmo horror que o Kawaki passou durante a sua infância, seja ela sendo maltratada, sendo muito pobre ou até mesmo tendo uma péssima expectativa de vida e afins. Sendo assim, o Koji também foi uma dessas crianças que passou por tudo isso e também pelo mesmo experimento que o Kawaki. Porém, não sabemos de onde foi de fato que o Koji foi escolhido, de qual vilarejo ele veio, onde o Jigen o achou e como ele foi parar dentro da Kara. E é aqui que entra o episódio dessa semana, que nos apresenta um pouco mais sobre o culto do Boro. Segundo o que comentamos até aqui, Boro e Koji têm uma certa afinidade. De certa forma, eles são amigos de longa data, algo que provavelmente pode ter vindo até mesmo antes deles serem recrutados para a Kara. Então até aqui já sabemos que ambos eram muito próximos. Além disso, como esse episódio nos mostra, Boro tinha uma lista de crianças que eram escolhidas para testes como receptáculos. Elas eram selecionadas do seu culto e mandadas para que Jigen e Amado fizessem seus experimentos. Nesse caso, podemos supor que o passado do Koji foi de uma criança triste, que não tinha nenhuma expectativa de vida e que encontrou no culto do Boro algo que ele pudesse se apegar, mas não se apegar ao Boro em si como um líder, pois ele sabia que o Boro enganava as pessoas que o seguiam, mas sim com a sua devoção ao que o próprio Boro cultuava. A devoção ao clã Otsutsuki e também ao deus Otsutsuki que traria a paz que o Boro e os outros cultuavam. Nesse caso, o Koji foi uma das crianças escolhidas pelo Boro para que ele pudesse vir a se tornar o receptáculo do Ishiki futuramente. E essa então seria a sua maior honra, já que segundo o que o Kawaki e o Amado mesmo confirmam, graças à sua forte devoção e força de vontade, Koji foi capaz de sobreviver ao processo do karma mesmo saindo como uma falha. E é por isso que o Koji guarda tanto o rancor do Kawaki, pois ele foi selecionado especialmente pelo culto para se tornar o receptáculo do grande salvador, sendo então o receptáculo do grande Ishiki, o mais devoto e o mais capaz de se tornar o receptáculo que acabou vindo a falhar. Enquanto um garoto como Kawaki, que não tem devoção alguma e que acaba odiando o Ishiki, acabou sendo compatível com aquilo que o Koji mais almejava, sendo essa supostamente a origem do Koji e também o motivo pelo qual ele odeia tanto o Kawaki. Sendo ele então uma criança do culto escolhida para se tornar o receptáculo, mas que acabou falhando. E você, o que acha dessa teoria? Acha realmente possível que essa seja de fato a origem do Koji? Comente aqui embaixo, pois eu quero saber a sua opinião. Mas então pessoal, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe seu gostei para dar aquela força aqui pro canal. E enfim, eu vou ficando por aqui, a gente se vê aí no próximo vídeo. Falou!